Olá, no ar mais um programa Rio a Cidade. E o nosso tema de hoje é violência urbana. No final, você pode participar do nosso programa pelo telefone 2527-3025. No final dos anos 90, uma série de confrontos entre lutadores de jiu-jitsu chamou a atenção para o aparecimento de um jovem musculoso, brigão e preconceituoso. Associado ao cão da raça Pitbull, esse jovem de classe média passou a ser chamado de Pit Boy. E exatamente por causa de sua disposição para brigar pelos motivos mais fúteis. Para discutir, então, a questão da violência urbana e os Pit Boys, nós convidamos Tânia Zaguri. Ela é filósofa e mestre em educação pela UFRJ e autora de 12 livros que abordam, sobretudo, essa questão, não é, professora Tânia, da educação na família e na escola. Exato. Entre esses livros, Limites Sem Trauma e Os Direitos dos Pais. Pai também tem direito, né, professora Tânia? Todo mundo tem direito e dever, né? Só direito nem só dever não dá certo. Certo. Mas talvez o fato da gente ter enfatizado recentemente muito mais os direitos dos filhos e os deveres dos pais, isso pode ter gerado alguns enganos e alguns desvios. Exato, né? por isso que eu dei esse nome, né? Para chamar a atenção que todos nós temos que ter direitos e deveres. Ninguém pode ter só uma coisa. Obrigada a ambos aqui pela presença. É um prazer. Eles têm dinheiro no bolso, frequentam lugares caros, andam em carros esportivos e estão sempre em busca de briga. Intolerantes e raivosos, os Pit Boys estarão em breve nas telas dos cinemas. Vamos ver? A ideia veio de simplesmente estar falando sobre um filme que a gente pudesse se identificar, pessoas como a gente, da classe média, pudessem ver a própria cultura no cinema. Eu vou provar que esse maluco é malandrinho. Fala! A história do filme, O de Quê, é sobre uma noite na vida de 4 rapazes de classe média do Rio, em eventos e situações de limite, extremas, onde eles chegam à marginalidade. Enquanto não se fizer um trabalho, efetivamente, de combate a essa situação, esses casos vão aumentar, porque isso dá prazer a eles. E quanto mais eles aparecem na mídia, como os valentões, como aqueles que agrediram nesta ou naquela boate, mais fama no meio deles eles ganham. O discurso deles é o discurso daquelas pessoas que estão sendo vítimas de uma perseguição e que, na verdade, foram provocadas e só foram, em alguns casos, se defender. Eu tento não rotular o Pit Boy como esse jovem de classe média que se envolve com a violência. Porque a rotulação, está chamando de Pit Boy, você associa a um tipo físico, ao cabeça raspada, ao tatuado, ou seja, você cria um tipo para essa violência que não tem tipo. A violência da classe média não era uma violência esperada, e ela agora tem o efeito que tem. Ou seja, a violência era uma coisa restrita às classes menos favorecidas. Então, as pessoas tinham medo de um negro vestido simplesmente. Mas ninguém tinha medo de um garotão, louro, playboyzão de Zona Sul. Os pais são sempre os últimos a saber. Os pais, eles nunca têm plena consciência, porque não conhecem seus filhos, criaram seus filhos dando aquilo que eles dizem. Eu dei de tudo para o meu filho. Aí quando você pergunta o quê? Carro, dinheiro, bons colégios, boas viagens, roupas de grife, etc. Isso não é tudo de bom, às vezes isso é tudo de ruim, e eles não conseguem ver a realidade. Esse é que é o discurso dos pais que, lamentavelmente, estão criando os seus filhos, quer dizer, criaram seus filhos em total ausência de limites, em total ausência de afeto, de amor e de carinho. Então, acho que falar sobre esse tema, fazer um filme sobre esse assunto, ia botar em discussão várias questões do comportamento desse jovem carioca de classe média do Rio de Janeiro. Só para informação do nosso telespectador, este filme ainda não foi lançado, mas ele deve ser lançado, segundo informações do próprio diretor, Felipe Joffre, deve ser lançado até o final do ano. Então fiquem atentos, acho que vale a pena acompanhar. O que a gente observou aqui, pelo depoimento do Felipe Joffre, pelo depoimento do promotor Paulo Rangel, é de que essa é uma realidade que várias pessoas de várias áreas estão tendo que enfrentar. Mas vamos começar com a seguinte pergunta que o filme faz, né? Esse ó de quê é uma corruptela de ódio de quê? Ódio de quê? Tânia? Bom, eu acho que, na verdade, é uma falta, muito mais falta de perspectivas
do que propriamente ódio. Eu sinto hoje que dentro dessa colocação que o procurador Paulo fez, que eu achei bastante apropriada, a questão da falta de limites acaba esbarrando na falta também de objetivos de vida. Uma criança que cresce sempre fazendo tudo e somente o que ela quer, e também recebendo exatamente como ele falou, os pais com aquela visão idealizada de que amar é dar para os filhos tudo o que eles querem em termos materiais, eu só discordo que haja falta de afeto. Muitas vezes existe o afeto, mas existe a distorção do conceito do que seja amar. Então, muita gente hoje acha que amar é dar coisas materiais, porque nós estamos dentro de uma sociedade consumista, extremamente consumista, que incentiva muito esse tipo de valores do ter. Então, obviamente, que esse jovem que cresce... Eu digo assim, às vezes os pais antigamente, Antigamente, que eu digo, é 30 anos atrás, né? Não é tão antigamente. Não é tão antigamente. Então, o que era o objetivo desses pais? Era dizer, meu filho vai ser um homem de bem. Eu quero que o meu filho cresça para ser um médico, para curar pessoas, ou vai ser um professor, porque aí ele vai tirar as pessoas das trevas da ignorância, né? Vai ser engenheiro, vai ser advogado. Exatamente. Né? Cada coisa tinha sempre uma ligação com uma função social. E hoje o que a gente vê é o incentivo. Hoje, quando um jovem chegar para o pai e disser, eu quero ser professor, é capaz dele ser violentamente reprimido. Não, meu filho, você está louco, imagina, vai ser professor. Professor não ganha nada. Por quê? Porque a nossa sociedade criou esse tipo de valores hoje, né? O que vale é você ter carro do ano importado, é ter casa. Quando você já tem uma casa, você quer ter a casa de campo. Quando você já tem um apartamento, é o da cobertura, que é mais legal. Então, você vai sempre necessitando de outras coisas. E falta aquele objetivo de vida, né? E está sendo influenciado por esses valores, né? Justamente. Porque hoje você tem, além disso tudo que o Geraldo colocou, e que eu já tinha também colocado outros aspectos, é importante a gente saber também que hoje esse jovem que fica mais tempo, essa criança que fica mais tempo sem a presença do pai e da mãe, ele também fica muito mais exposto aos meios de comunicação e a esses desejos que são inculcados neles desde muito cedo. Então, esses valores precisam ser urgentemente revistos. Agora, eu queria só fazer uma ressalva. Não é que toda família moderna, digamos assim, que não é mais aquela família que é o pai, a mãe e os filhos, obrigatoriamente vai gerar o pit boy, né? Exato, porque a gente vai depender muito, eu sei que você não quis dizer isso, mas é bom a gente ressaltar. Claro. Né? Não, na verdade é uma constatação que pode gerar um desvio, mas não necessariamente. Não obrigatoriamente. Até na verdade vai depender de como os pais vão lidar. Você pode ser o padrasto maravilhoso, né? E ter um meio-irmão super legal e haver uma... Depende de como você administra a nova família, que é a família que existe hoje. A respeito dessa formação, digamos, de quadrilha, o artigo 288 do Código Penal define quadrilha como associação de mais de 3 pessoas com o fim de cometer crimes e a pena para esses delitos vai de 1 a 3 anos de prisão. E a gente se pergunta se esses jovens que se juntam em bandos para agredir, em boates e tal, e com extrema violência, se eles têm noção da gravidade dos atos deles. E junto com essa minha colocação, eu vou fazer aqui, mostrar aqui a pergunta, a contribuição do nosso telespectador aqui, o Felipe Rodrigues do Maitá, que diz o seguinte: enquanto não houver uma punição severa para o brigão e também para as boates que encobrem esse tipo de violência, esse tipo de marginalidade vai continuar. Queria saber o que vocês acham aqui sobre essa colocação do Felipe e sobre esses adolescentes que se unem para fazer bagunça, para brigar, para bater. Eu acho que a impunidade realmente é um fator de estímulo. Mas, como o Geraldo colocou muito bem, nós não podemos exacerbar, né, esse tipo de impunidade, de punição, fazer tudo estritamente dentro da lei e com propósito educacional. Porque simplesmente esses jovens, eles não nascem maus, né? Isso não é uma coisa que aconteceu hoje. A violência do homem sempre existiu. Apenas hoje a gente está sentindo que existem outros valores que estão se agregando e que estão fazendo isso se ampliar. Então é preciso que a gente tenha uma visão também preventiva e educacional na hora da punição. Daqui a pouco a gente dá mais umas dicas aqui para os pais e responsáveis que nos acompanham. E também a gente faz a seguinte pergunta: um adolescente irritadiço, na verdade, e agressivo, pode se transformar em pit boy? Veja no próximo bloco. Até já. No próximo programa, vamos mostrar o funcionamento e a organização das cooperativas. Avisa aquele seu amigo e peça para ele passar adiante.
E nós voltamos com Rio à Cidade. Hoje estamos conversando sobre a juventude violenta das grandes cidades. E a gente se pergunta, foi a pergunta que a gente fez antes de ir para o intervalo, se um jovem irritadiço e agressivo tem chance de se tornar um pit boy. E a gente completa a pergunta, quer dizer, que sinais indicam, quais são os sinais de alerta para que os pais saibam que algo não está acontecendo, que algo de ruim está acontecendo? Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou pedir ao Geraldo para complementar com essa visão que ele tem muito boa das gangues, dos grupos. Eu acho que primeiro a gente precisa discernir o que é a normalidade dentro dessa crise da adolescência, que todo jovem fica instável, fica inseguro, fica agressivo. Se não passar de um determinado nível, que eu chamo assim, o nível da civilidade, então, ter seu mau humor, ter suas horas de depressão, ou de não estar com vontade de bater papo com papai e mamãe, isso tudo é muito normal. A coisa começa a se complicar quando você, de repente, acha que tem direito de chutar o cachorro, né, de dar falar um palavrão quebrar as pra coisas vovó, em casa. sabe? Não ter mais respeito por nada nem ninguém. Isso é importante, é um sintoma que precisa ser visto. Pode ser uma falta de limite na infância também, porque, né, o limite não surge do nada. Mas se você sempre trabalhou direito com teu filho, né, ele sempre teve esse tipo de civilidade, de repente ele para de ter, então é um alerta. Esse alerta também pode nos levar, por exemplo, a fazer um exame para verificar se o teu filho não está com algum problema, né, que possa indicar, ou um TDAH, quer dizer, aquele distúrbio do déficit de atenção, e essa coisa da instabilidade, da agressividade, que às vezes é um sintoma dessa síndrome, né? Se não tiver nada disso, então é preciso que a gente investigue também se ele não está usando drogas, porque as drogas, algumas delas são potencialmente liberadoras de muita agressividade, como, por exemplo, a cocaína, né? Muitos desses casos que nos têm horrorizado foram sob a ação principalmente da cocaína e do crack. Certo. Né? Geraldo, e a respeito? Eu trabalho muito isso no livro, né, dos direitos dos pais. A gente vai mostrar, exatamente vamos aproveitar, já que eu ia passar... Até que ponto, né, você vai respeitar a privacidade do teu filho e até que ponto você está se eximindo dos teus deveres e dos teus direitos como pai, quando você suspeita de alguma coisa dessa, então você não vai estar fazendo nada de errado, você vai estar tentando descobrir se o teu filho já se negou, você já conversou, já tentou milhões de vezes dialogar e ele não quer te contar nada. Se você tem dados concretos que te levem a suspeitar que alguma coisa estranha está acontecendo, então você tem todo o direito, né, de realmente procurar descobrir alguma prova disso, né? Nós temos aqui uma pergunta do Eliseu de Nilópolis, ele deixa o telefone, ele diz o seguinte: na maioria das vezes, esses jovens da Zona Sul ficam impunes, enquanto os jovens de baixa renda não têm esse mesmo benefício. E ele diz assim que muitos têm pais influentes, advogados e tal, e acabam não sendo punidos. A contribuição do Eliseu de Nilópolis, obrigado pela participação, Eliseu. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que isso faz parte da crise ética que a gente está denunciando também nesse livro dos direitos dos pais e que é muito importante que a gente volte a despertar nas novas gerações e mesmo em nós adultos essa consciência social, essa importância da gente realmente viver a democracia com direitos e deveres iguais para todas as classes sociais. Nesse livro, inclusive, você agora tocou num dos aspectos assim, mais importantes, eu já li esse seu livro, e você fala da questão da crise ética na sociedade. Quer dizer, na verdade, não é uma questão só dentro da família ou na escola, é toda a sociedade que está doente nesse particular, nesse seu órgão, que é o órgão da ética. Como é que a gente faz, então, para agora falar com o pai que está nos ouvindo, com a mãe, com o responsável, com a tia, com a avó, enfim, como é que a gente orienta as pessoas para a gente tentar resgatar isso que está, assim, de certa forma, minando o mal pela nossa sociedade? João, você acabou de tocar num aspecto que é extremamente importante, que é o da impunidade. De fato, sob essa capa, tudo vale, não é? Não tem problema, não vai ter punição, não vai ter nenhuma pena, então vamos em frente. Agora, o João está lembrando, quer dizer, é o que você falou, não é isso, Tânia? É o que disse também o Geraldo. Quer dizer, essa coisa de vamos fazer brincadeira, vamos... Isso é normal, né? O adolescente, só que ele tem essa coisa, essa vitalidade. Só que a gente está chegando a um momento, gente, as pessoas estão matando as outras. Exatamente. Eu soube recentemente, eu queria só que vocês me confirmassem que em algumas casas noturnas, as meninas vão ao banheiro, quando elas saem, os rapazes puxam o cabelo. Se elas reagirem, eles batem nelas. Se eles quiserem beijar, eles batem também. Se eles quiserem beijar e elas não aceitarem, eles batem também. O que é isso, gente? Bem, eu acho o seguinte, é preciso que a gente volte a insistir
Todas essas questões fazem parte de um mesmo contexto, que, a meu ver, tem duas coisas básicas. Uma é a questão da ética mesmo, da crise ética. Na medida em que toda a sociedade assiste a pessoas se darem bem, entre aspas, né, e não serem punidas usando meios escusos, né, mesmo quando elas são reveladas a público, né, como nós tivemos milhões de exemplos agora recentemente, a pessoa assim, né, finge que não é nem com ele, continua dizendo, não, eu sou inocente, embora provas evidentes. Então é preciso que, primeiro, a nível institucional, a gente realmente corrija essas distorções, as pessoas sejam punidas em qualquer nível social a que elas pertençam. A segunda coisa é que a família não se deixe abalar por isso e não queira mudar os seus valores por conta de achar que a sociedade não tem jeito. Não. Eu acho que quando a gente vê esses escândalos serem revelados e, mal ou bem, as pessoas acabarem... Nós estamos vendo as pessoas indo presas, né? Pode até não ser como a gente gostaria, mas alguma coisa está acontecendo. A gente tem que voltar a ter fé no papel da família, nós, como membros da sociedade, ativamente participar para que as coisas voltem a acontecer dentro da lei, como o Geraldo colocou muito bem. E a outra coisa é entender que o jovem, ele precisa que a família esteja atenta, esteja muito ativa, muito protagonista, dizendo, meu filho, isso não pode, isso está errado, não tem que ter medo de dizer não para os seus filhos. De assumir a responsabilidade, Exatamente. de dizer não. É isso mesmo. O nosso programa chegou ao final, infelizmente. Eu quero agradecer, Tânia, a sua presença, Prazer agradecer enorme. ao Geraldo. Bem-vindos ao nosso programa e agradecer a todos vocês pela participação. Nós hoje conversamos sobre a juventude violenta das grandes cidades. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Na hora de passar a roupa, o ideal é juntar a maior quantidade possível e passar tudo de uma vez. Não desperdice energia.